Entre os anos de 1485 e 1603, temos o chamado período Tudor. O último governante da dinastia foi Elizabeth I, conhecida como a Rainha Virgem. Ela nunca se casou e não deixou herdeiros. Como a sociedade dessa época encarava o processo de gestação e o trabalho de parto, é o tema do vídeo de hoje. Se você gosta de história, mas ainda não está inscrito no canal, aqui vai o convite. Então, vamos viajar ao passado? Na Era Tudor, assim como em muitos outros períodos, engravidar era parte do dever social da mulher, e ter muitos filhos era uma obrigação, pois com o escasso conhecimento da medicina e os recorrentes surtos de enfermidades, era muito comum que crianças não chegassem à idade adulta. E mesmo os que conseguiam chegar estavam em constante risco. Logo, se uma família quisesse diminuir as chances da extinção de sua linhagem, sabia que necessitaria de muitos filhos. Sendo assim, as mulheres não tinham descanso. Imediatamente após o nascimento de um bebê, vivo ou não, já iniciavam novas tentativas. Essa pressão era ainda maior se ela fosse uma rainha. Afinal, produzir herdeiros para o trono é uma tarefa de quase incalculável importância. As que não queriam uma gravidez poderiam recorrer a receitas como colocar vinagre nas partes íntimas, ou consumir óleo de ervas, que dependendo de qual planta ou quantidade, poderia ser fatal, dentre outros. Crenças da época. Dar à luz a um menino, no geral, era a preferência, e em tempos onde o entendimento de anatomia e concepção era desconhecido, acreditava-se que isso era decidido no último mês da gestação. Exatamente, apenas quase no momento do parto, se formaria um menino ou uma menina. Além do consenso de que o útero era composto por duas partes, sendo o lado direito ocupado por meninos e o lado esquerdo pelas meninas, devendo então a mulher deitar-se sempre do lado direito, enquanto tentava engravidar. E por falar em útero, existia também a crença de que, para gerar um filho varão, o órgão deveria ser mantido muito bem aquecido, pois, segundo a teoria humoral aceita na época, mulheres seriam frias e úmidas, já os homens, quentes e secos. A importância da alimentação saudável já era conhecida, embora o conceito de saudável nos séculos XV, XVI e início do XVII não ser exatamente os mesmos dos dias de hoje. Sem esquecer que a futura mamãe não deveria olhar coisas consideradas feias, ou o bebê nasceria deformado. Havendo uma interrupção espontânea da gestação, a culpa recaía sobre a mulher. Afinal, qualquer coisa que desse errado em meio a esse processo seria, no mínimo, porque ela não teria se esforçado o suficiente. O parto. Assim como na Idade Média, que não está tão distante do período Tudor, ao faltar aproximadamente um mês para o tão esperado momento, a gestante deveria se recolher a seu quarto de parto. Digo aproximadamente
porque não se sabia de quanto tempo exatamente a mulher estava. A gestação, na maioria das vezes, era descoberta por volta dos 5 meses, quando o bebê começava a se mover. Um teste de gravidez muito utilizado consistia em colocar na urina da mulher uma agulha. Então, era só esperar para ver se o objeto iria enferrujar. A interrupção da menstruação não era relevante, pois fatores como má alimentação e outras doenças também eram responsáveis por promover tal mudança no organismo, e isso era bastante comum. Para mulheres pobres, esse período de isolamento não existia. Mulheres comuns trabalhariam até sentir as primeiras contrações. Quer saber como eram esses aposentos? Bem, era um lugar escuro, pois a luz era perigosa. Janelas abertas não eram permitidas, nem mesmo no verão. Algumas velas poderiam ser acesas. E se a gestante necessitasse de ar puro, haveria uma pequena janelinha, a única com permissão para ser aberta, mas definitivamente não era bom que fosse. Nesse ambiente, homens estavam terminantemente proibidos. Muito raramente poderia ser chamado um médico para tentar salvar a vida da mãe e do bebê. Em 1552, um médico vestiu-se de mulher para assistir a partos. Ele queria entender o processo. Ao ser descoberto, foi condenado à fogueira diante de todos os outros médicos da cidade que tiveram que vê-lo queimar para servir de exemplo. As parteiras faziam um juramento que não levariam consigo nenhum material resultante do parto, como restos de placenta ou cordão umbilical. O medo é que fossem usados em rituais. O momento era tenso e os riscos elevadíssimos. Muitas mulheres não sobreviveriam a esse processo. Ter o bebê deitada não era o habitual, e as mais abastadas não costumavam amamentá-los depois. Após parir, a nova mamãe permaneceria em total repouso por no mínimo 15 dias para as pobres e no máximo uns 60 dias para as ricas. Nesse período, o pai do bebê deveria cuidar dos afazeres da casa e até cozinhar. Os pobres, claro. Ao passar esse período, a mulher encontrava-se com o padre, fora da igreja, para receber água benta e poder finalmente assistir à missa. O que, na verdade, elas faziam com muita alegria. Afinal, depois de 2 meses afastadas do mundo, essa era a oportunidade de conversar, reencontrar as amigas, enfim, de socializar. Então, o que achou do vídeo? Obrigada por assistir e até o próximo Minutos de Passado!